Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 28 de agosto. Ibovespa apresentou uma queda de 1,08%, sendo aí um primeiro dia de correção desse movimento inteiro aqui de subida. Reforça um pouco mais essa chance de correção, perdendo a mínima de hoje 60,188 e mais ainda se matar esse movimento aqui de subida no G60, que é basicamente esse candle aqui de alta, voltar para baixo aqui de 59.821, em outras palavras, o Ibovespa retornar para baixo dos 60 mil pontos, terminando a semana que a gente vai para o pregão da sexta-feira, terminando a semana abaixo de 60 mil pontos. Isso reforçaria um pouco mais a chance de ter realmente essa correção, de ter um movimento um pouco mais característico de baixa em cima aí do índice Bovespa. PETR4, o pregão de hoje apresentou um candle de indefinição, ou mais para uma reversão, uma estrela cadente, uma sombra superior, uma variação, porque tem uma sombrinha aqui embaixo, mas o fato é que se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ainda não tem nada tão significativo para baixo. Logicamente, se perder a mínima do pregão de hoje, preferencialmente com o candle de baixo, fechando abaixo da mínima de hoje, que foi de 22,55 com nova mínima, reforçaria também a chance de ter uma movimentação aqui de correção na Petro, seja assim ou mesmo ela ficando aqui de forma um pouco mais lateral, uma consolidação maior aí do preço. Olhando agora para a Vale 5, a Vale 5 teve um pregão de destaque, só que destaque negativo, queda de 4,11%. Eu tinha mencionado o ativo ontem que daria para até se pensar na possibilidade de compra se a ação abrisse em alta e fechasse a primeira hora de pregão acima dos 27,47, descartado totalmente já no gap que ela abriu e ainda ganhou força aqui para baixo. Tentou aqui um pequeno repique depois de ter ficado esticado, mas o repique veio fraco. Por mais que esteja esticado no gráfico diário e também no G60, ainda fica como mais provável a busca de uma região de suporte mais por volta dos R$ 25,65, 25,70, 25,65, até a mínima aqui desse fundo, que é de 25,27. Então essa seria toda uma faixa de suporte para essa ação. Vindo aqui direto para essa região, aí sim aumenta a chance de ter algum repique no gráfico intraday principalmente, ou aqui no gráfico diário, que favorece um pouco mais buscar entrada contra a tendência, mais para um day trade nessa ação. Olhando agora para outros ativos, tivemos hoje uma venda sendo acionada em Cruz 3, a minha recomendação foi na perda da mínima do pregão de ontem, de 21,15, uma venda em 21,14, fechou o pregão em 21,06, iniciando aqui um movimento de baixa, na expectativa de que fez esse movimento de queda, isso aqui foi a correção e abrindo chance de ter um novo movimento para baixo. O objetivo, primeiramente, o stop dessa operação está localizado em 21,52. A máxima de hoje foi 21,49. Enfim, um pouquinho acima da máxima do pregão de hoje, um risco em torno de 1,8%. E o objetivo da operação ficando nos R$20. A outra ação que eu cheguei a recomendar a entrada e não executou foi a TBLE3. Eu recomendei a entrada aí se a ação conseguisse superar os R$ 31,14, os 38,14, se ela conseguisse superar 38,14, ela não fez isso, ela fez uma máxima em 37,99 e mais para baixo, mas está cancelada a entrada da forma como eu passei, que foi uma entrada ali em 38,15 com um stop em 37,54, mas ainda não descarto a possibilidade de compra desse ativo aí um pouco mais adiante, seja a partir do próximo pregão, dependendo aí se ela voltar para cima aí da máxima de hoje, 37,99, com alguma sinalização de força por parte dos compradores, seria uma possibilidade de entrada nesse papel já a partir dos R$ 38,00, a favor da tendência de alta de curto prazo. A VEG3, a gente encerrou essa posição comprada, eu já cheguei a mencionar ontem que se essa ação voltasse para baixo dos R$ 27,00, seriam dos pontos de avaliar a continuidade dessa operação, e ela voltou. Até fiquei segurando mais a posição, mas na hora que ela abriu já com gap de baixa, a outra hora de pregão já para baixo dos R$ 27,00, a minha saída aconteceu em 26,87, muito próximo do valor de entrada nessa operação, que ficou aqui passando os valores certinho. A gente entrou na VEG3 em 26,88, saiu em 26,87, menos 0,04% na operação e praticamente aí só os custos operacionais, enfim, uma leve perda
na VEG3. Infelizmente a ação terminou não andando da forma como eu gostaria. Olhando agora outros ativos, o que ainda pode trazer oportunidade de entrada trabalhando aí na ponta compradora? Seria uma das alternativas, já usando estratégia de rompimento, a Smiles, SMLE3, fechou o pregão bem com alta de 2,06%. Uma das possibilidades de entrada seria rompimento da máxima do pregão de hoje e botar stop abaixo dessa mínima, tentando pegar aqui pelo menos o risco dessa operação, o tamanho desse stop acima aí do seu preço de entrada, projeção no relação risco-ganho de 1 para 1. Ideal que busque uma relação risco-ganho mais favorável, 1 para 2 ou 1 para 3. Outra alternativa seria um pouco mais de correção, lembrando que as ações que eu comentei já na última videoanálise, seja as ações aí que eu cheguei a comentar, como BBRK3, LPL4, são ativos que ainda eu continuo de olho, assim como a própria TBLE3 que eu cheguei a mencionar. Esses ativos chegaram a cair mais um pouco, mas são ativos que eu não descarto ainda a possibilidade de entrada usando estratégia de correção. E aqui na Natura seria algo nesse sentido. O ideal é que ela tenha uma correção maior do que foi esses dias aqui, até em número de dias, ideal que ela tenha uma correção maior do que foi essa subida muito forte para cima. Mas é fato que aqui ela tem um suporte na faixa dos 41,26, está aí nessa região, ficando um pouco mais importante ali na faixa dos 40,75 a 40,40 e 50. Então é um ativo que dá para ficar de olho aí nos próximos pregões em busca de uma oportunidade de compra a favor de um fundo ascendente. Dependendo do que ela fizer, pode trazer a entrada aí nos próximos dias. Tivemos alguns destaques negativos, principalmente não só a Vale, mas o setor de siderurgia, GGBR4 e Minas, CSNA3 tiveram pregões bem ruins, queda forte. A GGBR4 foi um desses destaques em relação à volatilidade, não em relação ao percentual, mas o que ela caiu em relação à volatilidade dela foi o principal destaque para mim, 4,74% de queda. E olha que era um ativo que eu já abria mão de buscar compra depois de uma correção que ela viesse a fazer desse movimento de subida. Só que ela vindo de forma muito forte para baixo, para mim, sai um pouco do meu critério de entrada. Aumenta, na realidade, a chance desse movimento dar continuidade. Antes aqui no intraday podemos ter até um repique de alta. E aí a chance de ter aí um topo descendente fica um pouco maior nesse momento em cima de GGBR4. Então, dificultando a possibilidade de entrada já de imediato nessa ação, na ponta compradora. Dependendo do que ela fizer aí mais para a próxima semana, poderia voltar a avaliar, mas por enquanto o cenário, inclusive do gráfico semanal, não é dos melhores, é uma tendência de baixa ainda de médio prazo. E aí, passando rapidinho aqui na Uzi Minas que está para mim numa tendência indefinida, já vinha para mim numa indefinição, mesmo com essa subida aqui, a ação gera um topo ali no gráfico diário e ela já tem um tempo que está aqui nessa região. Caiu forte e até agora não conseguiu devolver, já tem muito tempo e não consegue evoluir aqui para cima. Principalmente para cima, que se sustentar acima de uma região que já foi resistência em alguns momentos, que é essa faixa de preço aqui em torno de 8,40 a 8,42. Então é um papel que, se fosse para voltar a pensar em compra, seria mais acima dessa região aí de 8,42 a 8,44. Mas com o candle de hoje aumentou a chance dessa ação vir a perder o suporte de imediato que ela tem na faixa de R$ 8,00 até R$ 7,97. 8 a 7,97 esses dois fundos aqui. O imediato tá que ela já bateu hoje, em torno de 8,08 a 8,06. Ali mais para a região mais tocada. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.